Bom dia, pessoal! Chega mais, porque está começando Manhã Diversa. É muito bom ter a sua companhia nessa segunda-feira, dia 20 de junho. E bom dia para você, minha parceira de todas as manhãs, Roberta Heloi. Bom dia, Bárbara Lage, e bom dia para o pessoal de casa. Mais uma semana começando e a gente está como? Firme e forte aqui no programa, trazendo muita informação e entretenimento de qualidade para você que está aí do outro lado da telinha. Síndrome de Hansen-Hunt. Uma doença muito comentada nas últimas semanas, principalmente nas redes sociais, depois que o cantor Justin Bieber foi diagnosticado com ela. Mas você sabe o que é essa síndrome? Nós vamos te contar tudo sobre ela no Manhã Diversa de hoje. E você sabe a diferença entre assédio moral e assédio sexual? Uma advogada vai tirar essa dúvida pra gente ao vivo aqui no estúdio. E você pode participar da nossa entrevista mandando, é claro, a sua pergunta, a sua participação pelo nosso WhatsApp. O DDD é 32 e o número é 999 39 7416. E segunda-feira também é dia de resenha esportiva com Gabriel Luterbach. E claro, não pode faltar o Bora Rangar e o chefe Arthur Veloso com seus quitutes juninos. É isso mesmo, e não é porque estamos na temporada junina que nós vamos abandonar a segunda sem carne, né? E o chefe Arthur Veloso continua firme e forte na receita vegetariana de toda segunda. E hoje é dia do caldo verde. Só tem coisa boa, né, minha parceira? Então vem com a gente, porque o Manhã Diversa tá só começando. E nós vamos começar o Manhã Diversa dessa segunda-feira falando sobre a síndrome de Hansen-Hunt. Uma doença não muito conhecida, mas que passou a ser bastante comentada depois que o cantor Justin Bieber recebeu o diagnóstico. Justin Bieber precisou adiar vários shows. O anúncio foi feito no dia 10 de junho. O cantor apareceu em um vídeo no Instagram com paralisia facial, sem conseguir mexer um dos lados do rosto. Justin declarou: "Como você pode ver, este olho não está piscando. Eu não posso sorrir deste lado do meu rosto. Esta narina não se move. Então, há paralisia total deste lado do meu rosto. Isso é bem sério, como podem ver. Eu queria que não fosse o caso, mas obviamente meu corpo está dizendo que eu preciso pegar leve. Espero que vocês entendam. E eu vou usar esse tempo para apenas descansar, relaxar e voltar a 100%. E para conversar com a gente sobre a síndrome de Hansen-Hunt, está aqui com a gente a médica dermatologista Jéssica Tolomelli. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês Prazer hoje. É todo nosso. E vamos começar de cara falando o que é essa síndrome. Então, essa síndrome é o acometimento do nervo facial pelo vírus varicela zoster, que é o mesmo vírus da catapora, e ele é reativado no organismo. Então, acontecem alguns sintomas, que são a dor intensa em um dos ouvidos, acompanhado do surgimento de lesões, né, na região da orelha e, junto disso, a paralisia facial em uma metade do rosto do mesmo lado dessas lesões. A gente ainda pode ter outros sintomas, como vertigem, surdez e lacrimejamento também. E Jéssica, quando a gente estava pesquisando, surgiu dúvidas porque tem várias relações, né? Herpes zoster, catapora, e aí a gente ficou meio confuso, então vamos destrinchando aqui, né? Quais são as relações, quais são as diferenças. Então, qual que é a diferença dessa síndrome, né, para herpes zoster, que ela é mais conhecida? Essa síndrome, na verdade, é uma complicação do herpes zoster, acometendo especificamente essa região do nervo facial, porque o herpes zoster ele pode acontecer em vários locais do corpo. E a herpes zoster, Jéssica, a gente também nesse nosso processo de pesquisa, a gente viu que é popularmente conhecido, né, como cobreiro. Isso. Por que esse nome? Isso mesmo, né? Antigamente ele era conhecido dessa forma, principalmente porque no corpo surge um aspecto de lesão que ela surge com uma conformação linear, né? Então, por isso que tem esse nome de cobreiro.
E continuando então, né, no que era antigo feito, quem tinha cobreiro era muito comum que as pessoas levassem essas pessoas, né, para benzer na benzedeira, falando que a benzedeira não ia deixar espalhar. Isso era realmente eficaz? O que a medicina tradicional pensa dessas outras formas alternativas aí de cura? A gente tem que respeitar, né, a cultura, a tradição de cada pessoa, mas para a medicina a gente precisa de uma comprovação científica, né, de que um tratamento funcione, o que não existe nesse caso. O mais indicado, então, é ir ao médico, né? Ir ao médico, com certeza. E além dessa questão do rosto, né, que a gente comentou, quais são os outros sintomas da herpes zoster? Então, geralmente o herpes zoster, ele pode acometer qualquer local do corpo, né? Mas é mais característico a região do tronco e surge uma dor, uma queimação, uma ardência na pele antes de surgirem as lesões. Então, alguns dias antes o paciente apresenta esses sintomas e depois surgem as lesões, que são pequenas bolhas vermelhas com esse trajeto linear e caracteristicamente sempre de um lado só do corpo. Isso facilita o nosso diagnóstico. Então, o aspecto é esse que você acabou de Isso. descrever. Exatamente. E essa enfermidade, ela comete tanto homens, quanto mulheres, quanto crianças, quanto adultos, né? Mas tem um grupo, talvez, que é mais comum, que a gente precisa de ter um alerta a mais? Sim, a gente observa o aumento da incidência a partir dos 50 anos de idade. Então, a população idosa e pacientes imunocomprometidos são os mais acometidos. E a gente fala dessa questão do vírus, é como se ele ficasse adormecido, né, Jéssica? Exatamente. Conta um pouquinho pra gente como que acontece esse processo. Porque o vírus, ele chama varicela zoster, né? É o mesmo vírus da catapora. Então, a pessoa tem a catapora na infância, as lesões melhoram, esse vírus fica adormecido no nervo e em algum momento ao longo da vida ele pode se reativar. E aí desencadeia o episódio de herpes zoster. E é possível existir algum cuidado, algum zelo anterior, assim, para que seja evitado ou não? Não tem muito o que fazer, né? Porque em algum momento da vida, às vezes ele é desencadeado por um estresse físico, um estresse emocional, uma queda de imunidade. Então, acaba que nessa época, até por conta do Covid, a gente observa que teve um aumento de incidência também. E aí pode desencadear, então não tem nada para fazer para prevenir nesse sentido. Sim. Doutora Jéssica, a gente vai para um rápido intervalo e é claro que a gente vai pedir então a participação do pessoal de casa que com certeza viu aí sobre, né, esse assunto já que acometeu aí o Justin Bieber. Então a gente espera a sua participação aqui com a gente e o WhatsApp é 32999397416. A gente está aqui esperando a sua participação, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Mãe Diversa já está de volta para você, agora são 10 horas e 11 minutos e hoje aqui no programa nós estamos conversando com a médica dermatologista Jéssica Tolomelli sobre a síndrome de Hansen-Hunt e a herpes zoster. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Jéssica. Obrigada. E vamos continuar então o nosso bate-papo. Na primeira parte, então ficou bem claro que a síndrome ela acomete uma parte só do corpo, né? Isso. Por que se dá isso? Será que tem como espalhar pelo corpo inteiro? Explica um pouco mais pra gente. Geralmente, como a reativação do herpes zoster, esse vírus ele fica adormecido na raiz nervosa, então a reativação ocorre no trajeto da inervação. E isso caracteristicamente tem um trajeto linear e acomete um lado só do corpo. Por isso é mais localizado, tem uma chance menor de espalhar. Mas assim, ele ainda pode espalhar, por mais raro que seja? Pode, Entendi. é mais raro, mas pacientes muito imunocomprometidos podem sim ter um herpes zoster disseminado. E uma dúvida muito comum, Jéssica, sobre esse vírus é se ele é contagioso. Como funciona?
Ele é sim, enquanto tem as lesões ativas, que são essas vesículas, as pequenas bolhas, o vírus ele pode ser transmitido e causar catapora em pacientes que nunca tiveram a catapora ou não foram vacinados. Mas atualmente, com a vacinação no calendário vacinal, né, isso é menos comum. Então, o calendário vacinal é que dá esse suporte com relação ao ser contagioso. Exatamente, né? com 1 ano de idade tem essa vacinação. Ótimo. Aproveitando então que você falou sobre a vacina, né, da catapora, é possível, mesmo depois de ter tomado a vacina, essa pessoa desenvolver, por exemplo, a herpes zoster? Como que isso está ligado? A vacina contra a catapora, ela previne um pouco o herpes zoster no futuro. Sim, ótimo. E ainda nesse processo de vacinação, Jéssica, a gente estava vendo que não faz parte do calendário do SUS, né, a questão da vacina do herpes zoster, porque ela ainda tem um alto custo, né, e a gente entra também nessa questão da acessibilidade. Por que ela ainda não é popular? Existe uma contraindicação? A vacina do herpes zoster, ela é indicada acima dos 50 anos e ela não é tão comum, não é tão falada, justamente por não ser fornecida pelo SUS. As contraindicações são as vacinas de vírus vivos, então grávidas, pacientes imunocomprometidos, quem tem alergia a algum dos componentes também. Ótimo. E quando a gente fala de herpes, né, aqui no intervalo eu falei sobre a herpes né, oral, então existem vários tipos. Vamos lembrar aqui então que existem 8 vírus diferentes quando a gente fala, né, da família e da herpes, e que podem ser causados em humanos. A herpes tipo 1, que é a herpes oral, a 2, que é a herpes genital, e a 3, que é a herpes zoster, que é a que a gente está dando destaque aqui hoje. Mas para a gente entender qual que é a diferença entre elas, é preciso ficar atento nessas 3 ou tem uma que pode gerar mais complicações? Essas são as mais comuns, né? Até o herpes labial é muito mais comum. E o que vai diferenciar para a gente a fazer o diagnóstico é realmente as características das lesões e a localização. Então, dessa forma, a gente consegue fazer o diagnóstico. O herpes zoster, ele não é como o herpes labial, que o paciente costuma ter vários episódios ao longo da vida. O herpes zoster, geralmente, é um episódio único, quando ele é reativado. E qual que é a relação, Jéssica, da herpes zoster com a imunodepressão? Especialmente em pacientes, quando a gente fala de AIDS. Como é que funciona isso? Esses pacientes são imunocomprometidos, então acaba que a reativação é mais comum nesse tipo de paciente. E os diabéticos também precisam ter uma atenção a mais? Qual que é a relação, então, da diabetes com o surgimento dessa doença? Talvez fique um pouco mais grave? Como que é isso? Os pacientes diabéticos, né, principalmente aqueles diabéticos mal controlados, acabam tendo também a imunidade prejudicada e isso pode favorecer a reativação. Ótimo. E a gente estava falando também sobre não existir formas de prevenção, né? E o tratamento, como ele se dá? Então, o tratamento do herpes zoster é feito com o antiviral, o aciclovir, né, que é popularmente conhecido, e existem outros também antivirais. A gente precisa tratar a dor, né, com as medicações analgésicas, e nos casos mais graves, inclusive na síndrome de Hansen-Hunt, a gente acaba precisando também dos corticoides para diminuir essa inflamação. E logo assim, nos primeiros sinais, já é indicado a pessoa ficar realmente atenta e recorrer a essa assistência médica, porque a tendência é piorar? Com certeza, o quanto antes, assim como no herpes labial, o quanto antes a gente inicia a medicação, é melhor. A gente vê que o episódio é mais curto, né? Então, assim que observar os sintomas, procurar o médico para iniciar o tratamento. E quando a gente viu as imagens, jogar na internet aparece cada imagem, né? E assim, realmente quando acomete e espalha, assim, é uma coisa que você fica, nossa, a pessoa deve estar sentindo, deve estar sentindo muita dor, porque são bolhas, né? Parece assim. O que mais incomoda, na verdade, é a dor mesmo das lesões. E a dor, ela pode permanecer até depois, né? Então, as lesões cicatrizam e a dor permanece por um tempo maior. Né, às vezes um tempo até mais longo, a gente fala de neuralgia pós-herpética, que é quando essa dor ela permanece aí por vários meses após o episódio. Então, por isso é importante tratar a dor, para a gente evitar esse efeito. Tem esse tratamento antiviral, mas tem alguma coisa que pode, não sei, passar na pele para tentar
ajudar ou realmente... Não, o ideal é o tratamento oral mesmo e ser iniciado o quanto antes. Jéssica, a gente está tendo a interação do nosso público e aí eu vou repassar para você a nossa mensagem. É a Fabiane Ferreira, daqui de Juiz de Fora, e ela teve herpes zoster nas costas em 2013. E ela diz o seguinte: agora voltei a sentir dor na nuca até a região das costas, onde a herpes manifestou. Pode ter sido alguma lesão nesse nervo que está manifestando agora? Olha, é difícil dizer, né, assim, por aqui, sem avaliar. Eu não sei se ela tem somente a dor, se chegou a surgir uma nova lesão, né? Mas assim, eu disse, né, que o episódio geralmente é único, mas existem casos de outros episódios também. Então seria o ideal ela avaliar, né, ter uma avaliação médica para dizer se tem relação ou se não, se às vezes é uma dor das costas mesmo e não tem relação com o episódio. E diante de um desconforto, realmente não se acomodar, né, que a gente falou, viu um sinal, está tendo um desconforto, recorrer à ajuda médica. Com certeza. E a gente continuou recebendo pergunta do pessoal de casa, e dessa vez da Carla de Bicas. Perguntando o seguinte: a pessoa perde a sensibilidade na área atingida ou isso vai depender? Como que fica isso? Então, geralmente tem essa sensação de ardência, de dor, mas pode ter também uma sensação de perda de sensibilidade ou de você também não aguentar pequenos estímulos na região. Então, às vezes, a blusa encosta e você sente uma dor enorme. Pode dar diversos sintomas nesse sentido. E a gente até comentou sobre a não popularização, né, da vacina, da herpes zoster, e acaba que, quando vem na mídia essa evidência por parte de alguém, como nesse caso do Justin Bieber, o assunto, ele entra em questão, né, Sim. E acaba sendo até a oportunidade mesmo da gente conseguir desmembrar e trabalhar um pouco melhor sobre ele. Você teria alguma dica, Jéssica, assim, para quem está em casa, para conseguir ter esse olhar um pouco mais atento dentro dessa circunstância? Eu acho que a principal dica engloba tanto o herpes zoster como outras doenças dermatológicas. A gente observa no consultório que o paciente, quando ele apresenta uma lesão de pele, ele demora muito a ir ao dermatologista, né? Ele passa a pomada que o farmacêutico indicou, que o vizinho. Então, demora muito até a gente conseguir o diagnóstico, né? E, às vezes, o tratamento errado atrasa o diagnóstico, atrasa uma biópsia, atrasa o diagnóstico de um câncer de pele. Então, assim, tem que lembrar que a pele faz parte da nossa saúde, né? Então, qualquer lesão de pele, procurar o dermatologista. Acho que isso é o principal. E para a gente finalizando o nosso bate-papo, uma última pergunta do Paulo de Juiz de Fora. Existe como saber se a pessoa está totalmente curada da herpes zoster? Já que no nosso bate-papo a gente já viu que sim, pode continuar sentindo um incômodo na pele, mas isso significa que ela está totalmente curada? Existe como saber, né, se essa cura realmente aconteceu? Depois que reativa, né, esse vírus ele adormece de novo, então assim, você continua com esse vírus ali no seu organismo. Mas a gente diz que a pessoa está curada do episódio de herpes zoster. Em algum momento pode sim desencadear novamente, uma nova reativação, entendeu? E acontece de ela vir pior ou na mesma medida, assim, existe algum padrão? Geralmente da mesma forma, não são, a grande maioria dos episódios não são episódios graves, mas se é um paciente muito imunocomprometido, pode sim, né, ter um episódio mais intenso. E olha, a gente tá bombando de participação do pessoal de casa. Então, antes da gente encerrar, vamos para mais uma, então, que é a seguinte. Tenho herpes zoster há 8 anos e sinto muita dor. A lesão é pouca, mas a dor é intensa. Aí a Cidinha Franco tá perguntando, será que eu posso tomar a vacina? É indicado? Pelo que ela falou aí, né, ela tem um quadro de neuralgia pós-herpética, né, persistente. Então, o que eu não consegui entender muito bem é se as lesões, elas persistem aí em todo esse tempo, que não é muito comum, né, geralmente o que persiste é a dor e não as lesões. Mas, se for o caso, é bom ela avaliar, seria bom para ela a vacina, sim. Até porque ela está há 8 anos, assim, né, nessa condição, relatou aqui que está sentindo dor, então, realmente, e é o que a Bárbara falou, não acostumar com essa condição, né? E o principal é tratar essa dor, então, às vezes, até a gente encaminha mesmo para a medicina da dor, porque às vezes é uma dor intensa, alguns quadros realmente persistem dessa forma, então tem que tratar
evitar essa dor aí. E a vacina é indicada para prevenir novos episódios. Ótimo. E a vacina ela é eficaz, doutora, para quem nunca teve, para quem já teve e tem esse episódio recorrente? Para os dois. A partir dos 50 anos, quem desejar tomar a vacina, mesmo sem ter tido o episódio, vale a pena. Vai prevenir aí a reativação e previne até esse episódio de dor persistente. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui hoje. Prazer. Eu acho que é muito bacana, assim, a gente ver a evolução, porque antes todo mundo conhecia ele como cobreiro, e aí tinha essas técnicas de levar para a benzedeira, aí agora não, agora já tem um nome mais técnico, as pessoas já estão mais familiarizadas com esse nome, o que deve ser feito, né? Então, assim, muito obrigada pela sua participação hoje. E eu acho, minha parceira, que o que a doutora Jéssica falou também mostra o quanto demorar a procurar por esse amparo médico dá um retrabalho, né? Aquela coisa que às vezes já poderia ser solucionada de um jeito muito mais fácil e num tempo muito menor, você vai tentando, né, um jeito caseiro, ou que o vizinho contou, ou algo que algum parente já fez, quando na verdade a gente podia estar encurtando o caminho e trabalhar de um jeito muito mais assertivo. Com certeza. Obrigada, viu? Imagina, obrigada a vocês, um prazer. Bom dia a todos. E ó, daqui a pouquinho tem Bora Rangar com mais uma receita junina e dessa vez é o caldo verde, mas numa versão vegetariana. É um minutinho só, não sai daí.